Você já ouviu alguém responder perguntas sobre Deus, sobre fé e ciência, de um jeito tão inteligente que toca profundamente quem para ouvir e edifica quem ouve? No vídeo de hoje, aqui no canal Conteúdo do Evangelho, nós estamos trazendo um novo formato de vídeo a respeito de uma das reflexões mais impactantes que nós encontramos a respeito desse assunto. Enquanto muitas pessoas hoje continuam acreditando que fé e razão são inimigas, o vídeo de hoje vai provar que muitas dessas pessoas estavam totalmente erradas e o vídeo de hoje pode mudar completamente a sua visão a respeito do cristianismo. Te convido a assistir esse vídeo até o final e depois você deixar nos comentários o que você achou desse vídeo e a parte mais importante que tocou o seu coração. Yuval Noah Harari. Como ele mencionou, os humanos agora são animais vulneráveis a ataques cibernéticos. Toda a ideia de que os humanos têm uma alma ou espírito e que possuem livre arbítrio e ninguém sabe o que se passa dentro deles, acabou. E Sam Altman disse que os fundadores mais bem-sucedidos não começam com o objetivo de criar empresas. Eles buscam criar algo próximo de uma religião. Em certo ponto, formar uma empresa torna-se o caminho mais fácil para isso. Por fim, um ex-engenheiro do Google disse: "O que surgirá será, de fato, um Deus. Não um Deus que lança relâmpagos ou causa furacões. Mas se existe algo 1 bilhão de vezes mais inteligente do que o humano mais inteligente, como mais você poderia chamar isso?" O ponto do Sam Altman sobre criar uma religião. E é isso que está acontecendo. E as pessoas já apontaram o óbvio. Aqui você tem um sistema, mesmo agora, que possui algumas das qualidades que normalmente associamos a Deus. Parece ser onisciente. Você pode perguntar qualquer coisa a ela. Ela é onipresente através da internet, etc, etc. E, portanto, já existem grupos de adoração para cultuar a IA. E algumas pessoas acolhem isso e dizem, bem, é por esse caminho que devemos seguir. E outras pessoas dizem, espere um momento, tem algo muito estranho acontecendo aqui. E no fim, você está se curvando a algo que no final das contas é idolatria, porque é inferior a Deus. Mas é muito tentador fazer isso. As pessoas rezam por isso agora. Elas se confessam como nunca. O que está acontecendo na sociedade? Mais pessoas têm dúvidas existenciais sobre o sentido da vida e buscam o cristianismo, islã ou outras fés. O que acontece conosco, numa visão ampla, que nos leva a tais perguntas? Para os jovens, pode ser espiritualidade, como quer que definam. Mas certamente existe um panorama macro de algo acontecendo. Ah, com certeza. Uma visão muito reducionista do mundo. É nada além de física e química. E as pessoas sentem que esse mundo é pequeno demais para se viver. Tentam sair disso. Será que não existe um panorama que dê sentido ao meu mundo, à minha vida e traga significado? Porque se você reduz tudo, isso acaba em um buraco negro de falta de sentido. E essa é uma das principais razões pelas quais não sou ateu, porque isso destrói a racionalidade, quase que por definição. Porque isso me diz que meu cérebro, que faz todo o pensamento, não é minha mente, está conectado. E essas são duas coisas diferentes, e essa é outra grande história. Mas este é o produto final de um processo sem mente, sem direção. E eu me divirto com cientistas, sabe? Às vezes eu pergunto a eles sobre o cérebro e como ele surgiu, e eles me dizem algo assim. E eu disse, e você confia nisso? Me diga se o computador que você usa todos os dias, se você soubesse que ele é o produto final de um processo aleatório, você confiaria nele? Todo cientista, e alguns deles são muito renomados, a quem eu fiz essa pergunta respondeu: não, eu não confiaria. Então eu digo: você tem um problema, não tem? Seu ateísmo vai longe demais. Elimina a própria racionalidade de que precisamos para fazer ciência, quanto mais para acreditar no ateísmo. E esse é o meu principal problema com pessoas como Richard Dawkins e os novos ateus. Mas vejo que eles estão sumindo, Então aqui está a ironia. O ateísmo reivindicando a racionalidade o destrói. Enquanto eu acredito que a fé cristã também reivindica a racionalidade no sentido de ser baseada em evidências. Falamos muito sobre isso na ciência e na medicina e com razão.
O que confiamos deve basear-se em evidências. Afirmo o mesmo para o cristianismo. Sou cristão, pois as evidências provam isso. Caso contrário, não seria. Então, acho que, como eu me identifico? Talvez como alguém agnóstico, tipo, eu realmente não sei. Bem, tudo bem. Mas isso significa que você está aberto a saber? Você gostaria de saber? Sim, Bem, isso é maravilhoso. estou sempre aberto. É maravilhoso ver isso. Isso me parece exatamente a atitude correta. Jesus, na verdade, desafiou alguém em sua época e disse: Jesus está interessado em pessoas que vão dar o passo de confiar e segui-lo. E esse é o grande ponto. Você sabe o que é? Eu acho que todas as explicações sobre o quadro geral são fundamentalmente incompletas. Sim, Pois você disse muito sobre a essência cristã e a religião. Que eu penso, incrível, sim, sim, sim. E o mesmo acontece quando eu sento aqui com um físico que está me contando sobre o Big Bang. sim, eu. Acontece o mesmo onde vou. Sim, claro. Temos evidências de que o universo se expande. Dizem outras coisas e penso que não está completo, então fico em cima do muro. Eu adoraria que você me convencesse. Quer dizer, não é sua responsabilidade fazer isso. Mas onde começa essa jornada de crença para alguém como eu? As pessoas falam da Bíblia e é como o que você disse dos computadores. Se você usa algo para justificar que a mesma coisa é verdadeira, esse raciocínio circular é incompleto. Eu poderia escrever neste papel: Stephen Butler é um lagarto. Sim, E este pedaço de papel é verdadeiro. E então você usa esse mesmo pedaço de papel para justificar a validade desse mesmo pedaço de papel. E eu digo, bem, isso não é um raciocínio sólido. não, mas veja bem, eu poderia dizer: Stephen Bartlett, tem uma Ferrari vermelha novinha estacionada na rua lá fora. Sim, com certeza. E ela é sua se você quiser pegá-la. Poderíamos sentar e discutir isso por 1000 anos. Você nunca saberia se eu estava falando a verdade ou não, a menos que fosse lá olhar. E me parece que a palavra cético é muito interessante, mas em grego, skeptin significa olhar para algo à distância. Agora, se o seu desejo for conhecer uma pessoa, é necessário que você comece a abrir mão dessa distância que costumamos manter. E você certamente já percebeu que isso acontece no nosso dia a dia. E me parece que uma das coisas que devemos tentar compreender é que Deus não é uma proposição, ou uma filosofia, ou mesmo uma religião. Deus é uma pessoa. E como pessoa, ele entrou em nosso mundo, por mais incrível que isso possa parecer. Embora essa seja a ironia da posição do Harari, se me permitem dizer isso à parte. Pessoas me trazem sua agenda transhumanista e dizem: resolveremos a morte e aumentaremos a felicidade. Eu sorrio e digo: vocês chegaram tarde demais. E eles dizem: como assim? Bem, a morte física foi resolvida quando Deus ressuscitou Cristo há 20 séculos. E quanto à felicidade e ao upload para a eternidade, estou esperando pelo maior upload da história, quando Cristo voltar e me ressuscitar dos mortos, porque é exatamente isso que ele promete. E é muito interessante observar as pessoas. E eu digo, não é fascinante que o transhumanismo de vocês consiste em humanos tentando se tornar pequenos deuses, enquanto o cristianismo é exatamente o oposto? Ele nos fala profundamente a respeito de um Deus que se tornou humano para que pudesse nos dar vida e um novo relacionamento com Ele. O que realmente completa todo esse ciclo de pensamento para mim é que meu relacionamento com Deus é um relacionamento fundamentado e baseado inteiramente na solução para esse problema que é realmente difícil. E esse é o grande problema de que, por minha própria natureza humana, eu nem sempre fui capaz de fazer o que é certo e bom. E pelos meus próprios padrões, eu falhei. Agora, toda essa conversa sobre transhumanismo, IA e tudo o mais, o que está tentando fazer é construir um paraíso, uma utopia, sem enfrentar o problema do dano que os humanos causaram a si mesmos e uns aos outros. Eles não querem enfrentar o problema do pecado. O cristianismo, para mim, não compete com mais nada, porque Cristo me oferece algo que ninguém mais me oferece. Ninguém mais me oferece paz, a paz de saber que eu tenho perdão verdadeiro.
A paz de saber que tenho um amigo e companheiro com quem posso conversar o tempo todo, isso foi tão significativo na minha vida, como eu detalho na minha autobiografia. E a paz de ter recebido uma nova vida que não terminará quando eu morrer. Tenho 82 anos agora, provavelmente sou mais do que o dobro da sua idade. Ao olhar para o futuro, tenho no meu coração uma certeza. Não porque eu tenha merecido isso, pelo contrário, justamente porque eu não poderia merecer, mas porque Cristo fez algo por mim através da cruz e da ressurreição, e isso pode soar como um monte de conversa fiada neste momento, mas ele fez algo que me permite ter um relacionamento seguro, que transborda por toda a vida, e que fez da minha vida o que ela é há mais ou menos 70 anos. Acho que todo mundo, especialmente em um mundo cada vez mais solitário e isolado por muitos motivos, está buscando um relacionamento seguro. Eles estão procurando pelo deles, sabe? Um lar que não pode desabar. Sim, sim, e uma paz que não se desfaz. Exatamente. Você está certíssimo, não é? Se eu pudesse escolher isso, se eu pudesse apertar um botão e ter isso, eu teria. Mas há essa outra parte do meu cérebro, naturalmente vai questionar se isso é real ou verdadeiro. Você está... Absolutamente certo. Por que estou sentado aqui na sua frente falando sobre essas coisas? Porque eu me questionei sobre isso e sobre a sua verdade por mais de 70 anos. Eu me tornei totalmente vulnerável. É por isso que entrei em todos aqueles debates com os novos ateus e tudo mais, porque eu quero ter certeza. Mas isso não vai acontecer apertando um botão. Isso vai acontecer. Se você estiver aberto o suficiente para dizer, Deus, estou aberto, revele-se para mim e estou preparado para dar os passos que sinto que estão me levando para um terreno sólido. Eu não acredito que isso seja um processo de dar um salto no escuro, mas sim de assumir um compromisso com base no que você já sabe e dar um passo adiante. E o aspecto mais interessante sobre isso é a profunda confiança que está no centro de tudo o que fazemos. Eu confio na minha esposa. Estou casado com ela há 58 anos neste ano. É uma confiança baseada em evidências. Eu não confio nela sem motivo. E o mesmo vale para meus amigos, assim como seria o caso com você. Confiança baseada em evidências na ciência e nas coisas cristãs. Eu não me considero particularmente religioso. E o motivo é este. E é um motivo importante. A maioria das religiões prescreve um caminho moral que você tenta seguir. E você tem professores, gurus, imãs e padres para mantê-lo no caminho. Aí você chega ao julgamento no final. Costumo desenhar uma balança da justiça. Se suas boas ações superarem as más, você entra no céu ou nirvana. Isso é religião, não cristianismo, embora pensem que sim. Se você perguntar-lhes, você é cristão? Elas dizem, bem, eu faço o meu melhor e espero que Deus seja bondoso. Isso não é cristianismo. É exatamente o oposto do cristianismo. Isso é uma religião baseada em mérito. E veja bem, a ironia de tudo isso é que nós nunca, pelo menos eu não sei, talvez algumas pessoas façam, mas em um relacionamento humano real, nós simplesmente não costumamos fazer isso. Basear nosso afeto e relacionamento com alguém no mérito dessa pessoa. Eu tenho uma analogia que uso e que às vezes desperta a curiosidade das pessoas. Conheci uma garota linda no meu segundo dia em Cambridge. Me avisaram que ela estaria lá e ela estava sentada na igreja. Decidi que gostaria de me casar com ela. Então comprei o livro de culinária mais caro que consegui encontrar. E fui até ela e entreguei o livro. E ela perguntou, o que é isso? Bem, eu disse, sabe, temos uma tradição interessante na nossa família, veja só. E se alguém vai se casar, damos à noiva em potencial um livro de receitas. Por quê? Veja a página 152. Aqui estão as regras para fazer um bolo de maçã. Gosto de bolo de maçã. Na lei 1222 vai muita farinha e açúcar. Agora, eu disse, vai ser assim. Se você seguir essas regras pelos próximos, vamos ser generosos. 40 anos ou mais, eu vou te aceitar. Caso contrário, você pode voltar para a sua mãe. Agora, quando eu digo isso para uma plateia, eles caem na risada. Mas é exatamente assim que muitos deles foram ensinados a pensar sobre Deus. Siga as regras o melhor que puder e espere que Deus seja generoso.
quando na verdade eu não fiz nada disso. Eu dei vários livros de receitas para minha esposa, mas eles não são a base do nosso relacionamento. E porque o relacionamento é baseado em aceitação, que vem no início da caminhada em comum, isso a liberta para viver e fazer outras coisas que ela quer fazer. E eu percebi muitas vezes que quando as pessoas começam a entender isso, elas estão começando a compreender um conceito básico, que é a graça, que Deus faz tudo. E se confiarmos nele, é ele quem nos dá a certeza. Portanto, não é arrogância aceitar isso dele. Na verdade, é arrogância rejeitar e dizer: ah, não, eu vou seguir meu próprio caminho e vou fazer o meu melhor e espero que você me aceite. E o cerne da mensagem cristã, que eu acredito estar aí, é que a confiança se baseia no que outra pessoa fez, no que Cristo fez, não no que eu fiz. E é isso que me deu forças. E como eu disse antes, fechou o ciclo e me permitiu viver. Essa foi uma descrição e definição realmente muito bonita do que é a fé cristã. Ainda assim, fico com uma dúvida sobre se isso é verdade. E essa é a questão central sobre a qual preciso encontrar meu caminho. Sim, eu concordo com você, com certeza. Já sentei com apologistas cristãos e perguntei a eles coisas semelhantes, tipo, como é que eu sei se isso é a verdade? E acho que até agora eu tenho, sabe, se houver uma Ferrari vermelha lá fora, você teria que sair e ver por si mesmo. Essa é a única maneira de você saber. Mas como você sabe que essa coisa a qual você se dedicou, em que acreditou e, sabe, falou sobre durante 70 anos da sua vida é verdadeira? E poderia ser o caso de não ser verdade? Ok, vamos lidar com isso. Essa é uma pergunta extremamente importante. Tenho duas abordagens para isso que chamo grosso modo de objetiva e subjetiva. Depende de onde a pessoa parte. Ela pode começar de longe e dizer: lemos sobre Jesus, mas ele existiu mesmo? Historiadores antigos mostram que a maioria, ateus ou não, confirmam sua existência. Aceito que ele existiu. Sim. Sim. Certo, é um bom começo. Você poderia estar errado sobre o cristianismo, então poderia ser o caso de o cristianismo ser sobre um cara real chamado Jesus. Mas as histórias contadas, sabe, décadas se passaram entre os acontecimentos e as pessoas. Na verdade, não tanto quanto você imagina. É 40 anos de primeira? tempo. Quando você me pergunta se eu posso estar errado, minha mente acadêmica responde que teoricamente sim. Mas na prática, não. Será que estou enganado? Seria como me perguntar: John, você sabe, você é casado com a Sally há 58 anos? Você poderia estar enganado sobre ela te amar? Bem, teoricamente sim. Mas, na verdade, todas as evidências apontam para o outro lado. E é isso que eu diria que construí ao longo da minha vida. E eu adoraria que você me fizesse essa pergunta depois de ler aquela autobiografia. Por que isso mudaria? Porque eu acho que o que eu relato traz evidências suficientes para que alguém de fora que seja cético diga: pode muito bem haver algo nisso, mas no fim das contas você não saberá até entrar na água. E então você vai descobrir que Cristo está lá para te amparar. E o que você encontrou na água quando entrou nela? Bem, eu era muito jovem. Veja, meus pais me ensinaram muito claramente que eu não nasci cristão. Você se torna cristão ao confiar em Cristo? Quero te fazer uma pergunta. Qual foi a ideia mais forte que você ouviu nesse vídeo? Foi alguma reflexão? Foi alguma resposta que tocou profundamente seu coração? Escreva aí nos comentários, eu estarei lendo todos eles. E se esse conteúdo edificou a sua fé, compartilhe com alguém da sua família, com um amigo. E se você gosta de conteúdos como apologética, fé, Bíblia, se inscreva no nosso canal, Conteúdo do Evangelho, e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Se prepare, tem muita coisa boa vindo aí no nosso canal. Até o próximo vídeo.